Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Como é bom estarmos aqui nessa noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedido para juntos prestarmos um culto de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Amém? Nós viemos e escolhemos esse lugar para cultuarmos a Deus. E eu creio que você veio a este lugar com essa intenção de adorar a Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para nossas vidas no nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Nós iremos ler esse texto, do 1 ao 11. E a minha proposta com esse tema, igreja, projeto de Deus, mas ele é edificado por homens. Nós temos falado isso aqui. A igreja ela é projeto de Deus. Ela é idealizado por Deus, mas é edificado por homens. E você foi chamado por Deus para desempenhar uma função específica na edificação da sua igreja. Você foi chamado por Deus para desempenhar uma função específica nessa edificação chamado igreja. Amém? Quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 12, que nos diz assim a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Paulo escreve à igreja de Corinto para resolver um problema que havia surgido, uma falta de entendimento e conhecimento da igreja relacionado aos dons espirituais. Mas antes de falar a respeito dos dons espirituais, eu quero pensar com você de uma relação que ela foi constituída no Jardim do Éden, em que o homem ele se torna um canal de bênçãos de Deus. Quantos conhecem esse quadro que está aí na tela? Alguém arrisca? Quem pintou esse quadro? A criação de Adão é um quadro pintado por Michelangelo, por volta de 1511. Esse quadro ele fica no teto da Capela Sistina. A cena representa um episódio do livro de Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem. Então nós temos esse registro
No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Adão era o único ser que Deus utilizou a sua própria imagem. É uma criatura feita para refletir a glória de Deus. Era o único ser capaz de ter comunhão com Ele. E Deus encarrega, Deus delega a Adão o cuidado daquilo que Ele criou. Então Adão, ele tem obrigações a serem cumpridas. E ele vai responder por essas obrigações. E então Adão assume responsabilidades com Deus. E eu vejo aqui, com a criação de Adão, tem início a uma parceria entre Deus e o homem, o divino com o humano. Em Adão é estabelecido um princípio que será visto em toda a Bíblia. Deus tem planos, Deus tem projetos, e Ele convida o homem a participar disso. O homem tem obrigações, deveres a serem cumpridos, e ele vai responder por elas. Então o homem, ele assume responsabilidades para com Deus. O fim de tudo isso é que o homem, ele torna-se um canal para as realizações de Deus, para abençoar o seu semelhante. Deus abençoa, sim, quem Ele usa? Somos nós, o homem que Ele criou. Deus tem planos para este mundo. Quem abençoa? A igreja, e a igreja são pessoas. O homem se torna um agente de Deus, ele é um canal, apenas um canal, para que Deus venha abençoar aqueles que Ele quer abençoar. E o ponto alto dessa relação entre Deus e o homem, o divino e o humano, é a encarnação do Verbo. O divino assume uma natureza humana. E Jesus, homem, nos ensina o que é uma vida de serviço a Deus. Ele dá a sua vida, ele compartilha o inesgotável dom dele, compartilhando com as pessoas. Jesus atrai multidões e ele compartilha. Ele era o canal que Deus estava usando para abençoar pessoas. É interessante que travou minha mente quando eu pensei, Jesus era Deus e ele era o canal. E todas as pessoas que iam até ele eram abençoados. Eu compartilhei isso e pensei, Senhor, como é maravilhoso ser um canal do qual o Senhor pode e venha abençoar pessoas. E essa relação entre Deus e o homem, o divino e o humano, estabelecido no Adão, não para na encarnação. Havia uma promessa de Deus. Lá em Levítico, Jeremias fala dessa promessa, Ezequiel fala dessa promessa. Levítico capítulo 26, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz o seguinte no versículo 11: e porei o meu tabernáculo do meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me serei por povo. E essa promessa, ela se cumpre no dia do Pentecoste. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Na festa dos judeus, na festa do Pentecoste, Deus cumpre essa promessa. Nos diz assim, Atos capítulo 2, 1: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como do vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas
como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus passa a habitar na sua igreja. Deus passa a habitar em nós. Nós somos a habitação de Deus. Isso quer dizer que em mim há recursos inesgotáveis. O divino, o próprio Deus pelo teu Espírito habita em mim. Então há em mim, há na igreja recursos espirituais inesgotáveis, que eu posso e que eu devo ser um canal de bênção de Deus. Chegará um dia em que essa relação entre Deus e o homem, o divino e o humano, ganhará uma outra dimensão. Vai ser um arrebatamento. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala sobre a volta de Cristo, que fala assim, capítulo 15, versículos 52 e 54, no momento, num abrir e fechar de olho, que será o final da nossa caminhada aqui, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que é isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí nós estaremos numa outra dimensão com Deus. Mas enquanto isso, João nos lembra, e ele escreve em 1 João capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Enquanto isso, enquanto estivermos aqui, temos que ser um canal de bênçãos de Deus. Vai chegar um dia que isso não será mais necessário. Estaremos para sempre com o Senhor. O homem, ele tem privilégios de participar das coisas espirituais referente ao reino de Deus. Deus dá ao homem todas as condições para o homem cumprir aquilo que Ele ordenou. E ele tem uma enorme responsabilidade. Ele tem privilégio, mas ele também tem uma responsabilidade diante de Deus. E eu penso que nessa parceria, cooperação, Deus corre risco. Quando Deus delega uma tarefa ao homem, o homem, ele pode sim negligenciar as suas obrigações para com Deus, de ser um irresponsável. O que nós ouvimos pela manhã, alguns chegam a enterrar os seus talentos. Nessa parceria, o homem e Deus dá ao homem o livre-arbítrio para ele fazer escolha. Isso que é maravilhoso em Deus. Deus dá, mas Ele não pressiona. Ele quer que eu e você, que a sua igreja faça aquilo que tem que ser feito por amor, para servir a Ele. Ele dá esse livre-arbítrio. E muitas vezes o homem, ele faz escolhas erradas, como comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas nessa parceria o homem pode corresponder. E aí nós temos várias histórias na Bíblia de homens que corresponderam às expectativas de Deus. Sendo assim, ele um dia ouvirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Todos nós fomos chamados por Deus para desempenhar uma função específica no reino de Deus. Por isso, a importância dos dons espirituais. Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, e a igreja de Coríntios tem diversos problemas apresentados. E uma
dessa está relacionada às questões dos dons espirituais. Eles não haviam entendido qual era o objetivo dos dons espirituais. E Paulo, ele escreve o capítulo 12 e até o versículo 14, ele dedica ao tema dons espirituais. Os coríntios consideravam alguns dons espirituais superiores a outros. E eles davam um devido ou um excessivo valor ao dom de línguas. Os coríntios tinham a tendência de exagerar a importância do dom de línguas. A pessoa que tinha esse dom, segundo eles, pertencia a uma classe diferenciada na própria comunidade. E Paulo discordava disso. Ele comparou o dom de línguas com o de profecia. E ele ressaltou que o dom de falar em línguas era limitado pela habilidade da congregação entender o que estava sendo dito. E ele falava, por outro lado, a profecia era inteligível, todos tinham entendimento e servia ao corpo como todo. E Paulo escreve o capítulo 14 e ele fala sobre o amor. Paulo mostra que o amor é superior àqueles dons. Paulo cuidava para que os dons espirituais não fossem exercício no interesse, no autodesenvolvimento ou na alta exposição, e sim para a edificação da igreja. Era isso que Paulo escreveu, capítulo 12, 13 e 14, para instruir a igreja relacionada aos dons espirituais. Os dons espirituais, eles têm que visar a edificação da igreja. Quando eu falo edificação, os dons são para a edificação da igreja, o crescimento espiritual dos membros, o crescimento físico. E quando eu falo crescimento físico, eu estou falando conversão de pessoas. E essa edificação da igreja não é responsabilidade de um só homem. É isso que Paulo nos ensina quando ele trata a respeito dos dons espirituais. A edificação da igreja, a sua construção, o seu desenvolvimento, o crescimento espiritual não é responsabilidade de um só homem. A responsabilidade é de todos. E eu quero definir aqui o que é dons espirituais. O que é um dom espiritual? No grego carisma, a ideia básica é a de um dom gratuito e merecido, alguma coisa dada ao homem sem trabalho, sem merecimento, algo que vem da graça de Deus e que nunca poderia ser obtido ou ser realizado, galgado ou possuído pelo esforço do próprio homem. É um dom de Deus. A palavra é sempre usada no sentido de ganhar um presente. Não é um prêmio pelo qual se podia esforçar-se para obter, como uma loteria. É um dom de Deus. É a graça de Deus. Por gentileza, pode passar o outro. Peter Wagner define um dom espiritual. Ele é um atributo especial dado pelo Espírito a cada membro do corpo, de acordo com a graça de Deus, para uso no contexto da igreja. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Não é sinal. A igreja de Corinto não havia entendido a respeito dos dons. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais do que os outros. Todavia, os dons são concedidos pela graça de Deus. Deus não dá dom como recompensa pela firmeza de caráter ou maturidade espiritual. Ele nos dá dons somente e tão somente
em virtude da sua graça. Dons espirituais não são recompensa por nossa fidelidade especial na caminhada da fé. Dons espirituais são distribuídos por Deus de acordo com a sua vontade soberana. Os dons espirituais não são dados para a edificação de cada membro individualmente, mas para o bem do corpo de Cristo. Não é privilégio, é dom, é graça de Deus. E tem alguns pontos importantes a serem observados sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, segundo o que nós lemos no versículo 11, ele é o agente responsável por conceder dons espirituais à igreja. É o Espírito Santo. Ele é o agente responsável. Segundo, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo ao membro do corpo de Cristo. O Novo Testamento ensina que cada membro do corpo de Cristo tem pelo menos um dom. É isso que nós lemos no versículo 8. A um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Cada membro do corpo de Cristo tem pelo menos um dom. Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo com vista à edificação da igreja. Pode passar outra tela para mim, por favor. Queridos, não tem como nós vemos. Há uma relação infinitas de dons. Há uma relação de dons. Cada membro do corpo de Cristo tem um dom. Quantos membros tem essa igreja? Quantos membros? 200 membros? Temos 200 dons, distribuído pelo Espírito Santo. Pode acontecer como no caso aqui, a pessoa tem dom da música, mas cada um tem uma função específica. Tem 4 professores na sala com dom de ensino. Cada um tem uma função específica. Você pode pegar 4 professores para falar do mesmo tema. Cada um tem um olhar diferente. E cada um vai ensinar de forma diferente. Podemos ler o mesmo tema, o mesmo texto, mas temos compreensões diferentes, mesmo tendo o mesmo dom. A cada um foi dado uma função a ser desempenhada na igreja, no corpo de Cristo. E é interessante que no capítulo 12, Paulo usa a figura do corpo, referindo-se à igreja, para mostrar a importância de cada membro dentro do corpo de Cristo. Paulo lança a mão da figura do corpo para tornar inteligível e compreensível o funcionamento daquilo que ele denomina corpo de Cristo. Paulo demonstra que cada parte do corpo humano é único, individual e necessário, para deixar claro que mesmo se dá com os dons espirituais no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é formado por muitos membros. A igreja é formada por muitos membros, mas os membros estão ligados a um corpo. É isso que a palavra de Deus nos diz, que todos nós fomos batizados pelo Espírito no corpo. Cada membro tem uma função específica no corpo. Cada cristão possui um dom ou dons. Ele tem uma função específica no corpo. Qual membro do corpo é mais ou menos importante? Qual membro do seu corpo que é mais ou menos importante? Não existe. Todos são necessários. E todos têm uma função. As funções são diferentes, porque é uma diversidade de dons, mas um depende do outro, ou seja, há uma interdependência um do outro. Na igreja de Cristo não há espaço para o individualismo. Como nos disse pela manhã o pastor, o pão é o pão nosso. Quando cada membro exerce a sua função no corpo de Cristo, serve o outro, há uma harmonia no corpo, é sinal de saúde no corpo,
há crescimento, há desenvolvimento. Quando cada crente exerce o seu dom na comunidade, serve um ao outro, ele é edificado. A igreja é edificada. A edificação da igreja é responsabilidade de todos. Não é trabalho de um só homem. Até quando isso? Paulo escrevendo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao crescimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Iremos ministrar um ao outro, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Passa o outro slide para mim. O que fazer com os dons? E eu peguei 3 versões. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. No outro texto, na Nova Versão Internacional, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na tradução viva, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de a estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies das bênçãos de Deus. A vontade do Senhor é que cada um sirva o seu próximo, exercendo seus dons espirituais. Você e eu, todos nós, fomos chamados para ser fiéis administradores dos dons, ou os dons espirituais que Deus nos concedeu. O Senhor distribuiu dons espirituais aos crentes para capacitá-lo a desempenhar seu serviço na edificação um dos outros no corpo de Cristo. Cada cristão, cada crente que recebe um dom espiritual tem a responsabilidade cristã de servir. E eu quero fazer coro com o pastor Cornélio, que ele disse nessa manhã. Eu tenho uma responsabilidade com o crescimento do meu irmão. Eu tenho uma responsabilidade com o crescimento do meu irmão. Quando eu exerço o meu dom, o irmão é abençoado, eu sou abençoado, a igreja é abençoada. Então eu tenho uma responsabilidade. E Deus quer que sejamos fiéis administradores. O dom que o Espírito Santo te concedeu, foi dito nessa manhã, é para investir nos outros. É para investir na vida do seu irmão. E eu quero concluir dizendo: os dons espirituais são uma fonte de bênção em nós. Deus ministra em nós, e através de nós, suas bênçãos. O possuidor de dons espirituais é um simples canal. Através do crente canal, ou não é crente carnal, é crente canal, Deus, a fonte, transmite e dispensa sua bênção a outrem. Dons espirituais é um chamado de Deus ao trabalho, não é um privilégio, não é para engrandecimento espiritual. Existe para unir o corpo de Cristo e para tornar eficiente e bem feito o serviço que Deus reservou a cada um. O Senhor distribui dons espirituais aos crentes para capacitá-lo a desempenhar seu serviço na edificação um dos outros no corpo de Cristo. Dons espirituais existem com a finalidade de Deus suprir, através do seu exercício, as necessidades físicas, as necessidades materiais, as necessidades espirituais e emocionais no corpo e através do corpo. Mas o Senhor pretende muito mais, pretende nos cobrir de bênçãos espirituais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está exercendo, Deus está ministrando na sua vida as profundezas dele. E aí você transborda para o outro. A igreja vai crescer espiritualmente,
numericamente se os crentes servir mutualmente e promover a edificação um dos outros. O crescimento espiritual dos membros, o crescimento físico, conversão de pessoas, não é responsabilidade de um só homem. É isso que nos ensina Paulo, quando ele trata a respeito dos dons espirituais. A responsabilidade é de todos. Você tem uma função específica, singular, no corpo de Cristo. E Deus quer usar a sua vida para edificar a sua igreja. E eu quero finalizar com essa frase: não há gente do lado de fora, não há espectadores. Você é tão vital para o corpo de Cristo quanto qualquer parte do corpo humano é vital para esse corpo. Você foi chamado por Deus. Deus te capacitou, te deu dons para você servir a igreja. E como não foi dito nesta manhã, nós compareceremos diante de Deus. E será muito bom, pastor Cornélio, ouvir aquela frase: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Eu quero ouvir essa frase e trabalho para isso no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, porque apesar das nossas limitações, o Senhor estabeleceu um princípio no Éden, nos criou a sua imagem e semelhança para sermos esse canal de bênçãos. Pai, desperta aqui na tua igreja pessoas para serem usados grandemente como o Senhor assim quer, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Cornélio que o Senhor trouxe. E eu sei que o Senhor tem ministrado o seu coração a respeito das coisas grandiosas que o Senhor quer fazer. Mas o Senhor nos ensina através da palavra que não é responsabilidade de um só homem, ó Deus. O Senhor usará também no dom que ele recebeu, mas que é responsabilidade de todos nós. Pai, eu te louvo, porque eu sei que eu posso e devo ser um canal de bênção na vida do meu irmão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.